Fala, meus amigos, aqui é o Rodrigo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje completa 7 dias, 8 dias, não lembro. Hoje é o domingo seguinte do domingo da semana passada. E hoje eu tô aqui para fazer um vídeo quase que no mesmo estilo do último vídeo, né, no qual eu estou cozinhando, estou fazendo as coisas e conversando com vocês para trazer atualizações sobre o projeto, trazer as impressões, né, de tudo que fora feito ao longo dessa semana. E uma das coisas interessantes assim que eu tenho para dizer para vocês é que eu percebi alguns erros e algumas falhas minhas apertei o botão errado. Eu percebi algumas falhas minhas durante o processo de execução do projeto, né? E agora, ao longo... Assim, eu já corrigi, né, essas falhas, mas eu corrigi bem recentemente e tal, e eu quero trazer para vocês, né, tipo, essas primeiras impressões de como é que foi toda essa semana com academia, né, de treino, de dieta, de sono. Também quero explicar para vocês onde eu acertei, onde eu errei. Quero trazer todo esse tipo de experiência, né, de aprendizado. Fica quieto. Nesse vídeo aqui, né? Então vamos lá. Lavar a mão aqui. Vou preparar aqui um lugarzinho para colocar vocês e a gente vai se falando. Pera aí. Ok? Coloquei vocês no lugar. Vou fazer aqui, ó, 4 ovos com caldo de carne. Isso aqui fica bom, hein, vai. E um pãozinho na chapa, que no caso é na frigideira. Então vamos lá, vamos começar de verdade aqui agora o nosso conteúdo. Basicamente eu quero trazer para vocês primeiro aquilo que eu percebi que eu estava fazendo de errado e que eu vi que as coisas não estavam caminhando da maneira que deveria caminhar, né? Então, o que eu fiz de errado, ou melhor, o que eu percebi que eu estava fazendo de errado? Basicamente ao longo dessa semana também foi iniciado no sábado passado, né? Um projeto de parceria com a minha agência na gringa. Então, não é só TikTok Shop, tem a agência na gringa também, né, na qual eu atendo clientes americanos. Esse projeto de parceria, a gente fez a primeira reunião assim, de ajuste, conversando, negociando no sábado passado. E na segunda-feira agora a gente já começou as calls, tudo e tal, né? Beleza. E aí, algumas mudanças já aconteceram. A primeira mudança, assim, perceptível foi a de que a gente tem uma daily. Tem uma daily, né? Uma reunião que acontece de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Por que eu tô falando dessa reunião aqui? Porque essa reunião é o motivo de estar me fazendo acordar 6 horas da manhã. Que eu acordo 6 horas... vou pra academia, faço treino, como, vou pra reunião, já ajusta tudo e etc. É uma excelente parceria, um excelente projeto, são pessoas altamente qualificadas, são pessoas grandes do mercado e é uma parceria que tem um excelente potencial de retorno e de frutos a serem colhidos. E por que eu estou mencionando ela aqui? Óbvio, porque ela faz parte assim do projeto anterior, né, que é o projeto da agência. Inclusive os colaboradores que trabalham comigo na agência, eles também estão assistindo esses episódios aqui, então você sabe que eu estou falando com você. Obrigado por sempre estar assistindo meus vídeos. Fico feliz de poder somar na sua vida, não só nessas outras áreas também, beleza? Seguindo. E o que eu estou querendo, por que eu estou trazendo isso? Porque eu percebi um erro, não é um erro, mas é
uma falta de capacidade de prioridade nas coisas, né? Então, assim, como eu iniciei esse projeto de parceria e ao mesmo tempo eu estava fazendo esse projeto do TikTok Shop, algumas coisas elas começaram a se atropelar. E o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a focar em microgerenciamento. E eu nunca fui o cara de ficar microgerenciando as coisas. Eu sempre deixei o micro para a pessoa individual, né? Então, por exemplo, eu não fico no pé do SDR para perguntar para ele, e aí, mano, quantas coisas você fez hoje? E aí, como é que foi? Eu não fico enchendo o saco, tá ligado? Pô, esse microgerenciamento, ele é chato, ele não é legal, né? Então eu não fico microgerenciando. Porém, eu percebi que nesse projeto, né, como eu estava fazendo 2 projetos ao mesmo tempo, como eram 2 coisas acontecendo, né, uma nova parceria, era esse desenvolvimento novo também do TikTok Shop, algumas coisas eu comecei a microgerenciar. E essa falta de prioridade no desenvolvimento das coisas atrapalhou na velocidade de desenvolvimento dos materiais do TikTok Shop. Ó, tô batendo os ovos aqui, viu? Porque essa mão aqui fica estranha assim, ó. Lá ele. Vou fazer assim. Então, assim, uma coisa que eu tenho que corrigir e que eu já corrigi hoje, porque eu percebi isso ontem. Não, eu percebi isso na sexta. Só que eu não tinha tanta clareza sobre, onde é que eu tô errando? Aí, sábado, eu comecei a perceber, eu tô errando nisso, nisso aqui. Aí eu comecei a abrir os meus olhos em relação a isso e houve, então, essa nova percepção sobre o que até então estava sendo feito de errado. Que é, basicamente, a falta de prioridade na sua única coisa, no 80-20. Vamos lá. Eu espero, esse daqui é o episódio 3, então se você tá começando pelo episódio 3, eu recomendo que você volte alguns vídeos e assista todos os vídeos dessa série, porque eles se conectam, beleza? No episódio 0 e no episódio 1, eu falo sobre o foco, sobre a única coisa. Eu falo sobre a forma que eu desenhei as coisas que eu queria alcançar e a forma que, depois de ter desenhado esse destino, né, esse objetivo, foi então traçado um destino. Nesse destino, caiu aqui. Nesse destino, algumas coisas foram colocadas como prioridade, né? E eu percebi que o fato de eu começar a microgerenciar, de eu começar a focar nessas outras coisas, estava me fazendo realmente olhar para um lugar que não está conectado com o que eu preciso fazer para alcançar. Então, o que eu recomendo? Quando você estiver com este problema de sem saber no que você dá prioridade, cara, isso daqui é bom, hein? Se você estiver com um problema no qual você não sabe no que você tem que dar prioridade, você não sabe no que você tem que focar, você não sabe qual que deve ser o seu objetivo, a sua única coisa, volta lá nas coisas que você desenhou, volta nos objetivos que você colocou para você conquistar daqui a um ano e você olha, poxa, o que eu estou fazendo hoje está correlacionado com isso? Vai me ajudar a conquistar isso? Vai me ajudar a chegar lá? Se não for, cara, procura uma forma de delegar, procura uma forma de se afastar, procura uma forma de você focar na única coisa que você precisa fazer para conquistar aquilo que você deseja fazer. Nos outros episódios eu explico mais sobre essa única coisa, mas se você quiser entender mais profundamente, cara, lê o livro A Única Coisa, né? E você vai ter isso com uma clareza bem maior aqui, beleza? Então, basicamente, o que eu vou fazer hoje, uma das minhas principais tarefas hoje, nesse domingo, é revisitar os meus objetivos de um ano. Isso eu já fiz hoje de manhã, né? Mas de manhã eu fiz quase como um processo mais meditativo do que necessariamente prático, né? E a ideia é que eu agora pela tarde, depois de eu comer,
e resolver algumas pendências do TikTok Shop, né? Produções de materiais e tal. Cara, na moral, ovo com caldo de carne é bizarro, cara. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é divino, cara. Não é possível. Quando você for fazer uma carninha de panela, ao invés de você deixar aquele caldo lá reduzindo todo, cara, pega, deixa ele reduzir para o sabor se concentrar. E quando tiver um pouco a mais, você pega e tira uma parte desse caldo, e você reserva e depois você continua o seu processo de redução. Nó, fica muito bom mesmo. Deixa eu amarrar o cabelo aqui que tá me atrapalhando um pouco. Então agora o objetivo é revisitar esses materiais, revisitar esses objetivos de um ano e com base nisso voltar a traçar essa única coisa. Eu sei que eu já repeti isso, eu fico meio prolixo quando eu faço duas coisas ao mesmo tempo, perdão, mas eu também gosto da ideia do canal ser mais espontâneo, beleza? E no que eu estava errando? Basicamente, eu vou trazer mais detalhes aqui do que eu fiz de errado, né? Eu quero explicar mais. Basicamente, eu precisava angariar uma lista de leads e existiam várias formas de angariar essa lista de leads e, ao mesmo tempo, eu precisava fazer a produção dos vídeos de crescimento do TikTok Shop. Pô, você quer entender um pouco mais sobre o projeto do TikTok Shop? Não vou te ensinar TikTok Shop. Não vou dar conteúdo profundo sobre isso. É um projeto que eu só estou fazendo o building public aqui, mas sem o compartilhamento de informações privilegiadas, sensíveis e da comunidade da qual eu participo. Beleza? Então não espere aprender sobre isso comigo. Por favor. Voltando. Eu precisava fazer a produção dos vídeos de crescimento. E como são coisas fáceis, é simples de fazer, para mim é muito fácil, eu tenho todas as ferramentas necessárias para fazer isso, eu tenho experiência para fazer isso, humildemente falando, eu sou profissional nisso, eu subestimei, não é que eu subestimei, é que para mim é tão fácil que eu falo, pô, vou fazer outra coisa então, porque esse daqui eu acabo em meia hora, eu termino tudo isso. E o foda é que eu realmente terminava em 1 hora, tudo que eu tinha que fazer, eu terminava em meia hora. Mas eu percebia que essa meia hora era uma meia hora desesperada. Era uma meia hora corrida, entende? Não era aquela meia hora que você separa para ler um livro e você tá de boa lendo o seu livro. Não, era uma meia hora na qual... Pera aí, rapidão, deixa eu pegar essa... Era uma meia hora na qual, cara, eu tinha que ficar, tipo, 100% focado nisso daqui para poder desenrolar o mais rápido possível. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero, né, que o projeto do TikTok Shop, ele flua de uma maneira profissional. Porque não é profissional isso. É profissional você fazer uma coisa que é simples, banal e fácil, com alto poder de resultado, correndo, desesperado, sem ter sua mente aberta para um processo criativo melhor? Não, cara, isso não é profissional. Isso não é profissional, né? Então eu peguei e eu estava fazendo isso, né? Eu estava pegando e aí eu pegava e eu já tinha, assim, 2.000 leads para o meu time inteiro trabalhar. Meu time inteiro já tinha lá, cara, 2.000 leads, 2.500 leads, eles tinham 4.500 leads. E eu tava correndo atrás de mais leads. E eu tava lá. Não vou explicar essa parte porque é um pouco paia, né? Mas basicamente eu tava lá construindo lista, fazendo scrapping, fazendo bagunça pela internet, entendeu? Eu tava lá construindo lista, entendeu? Que não fazia sentido, não havia essa necessidade. Então o ponto não era nem a ação, né, de fazer algo, mas era a falta de necessidade em relação a essa produção. E quando eu percebi isso, eu falei, caralho, peraí, eu tô aqui correndo atrás de mais 500 leads, né? Sendo que o meu time já tem aqui 4.500 leads para trabalhar. E eu não desisti. Eu fui até conseguir mais 500 leads. Então os caras estão lá com 500 leads para trabalhar. Eles estão com grupos. Isso aqui é legal, hein? Eles estão com grupos com mais de... Peraí, deixa eu pegar isso aqui, caiu casca de ovo. Eles estão com grupos com mais de 7.000 leads, cara.
entre 6.500 a 7.000 leads. Então, cara, tu soma isso daí, 6.500, 7.000 com 5.000. Qual a necessidade de eu estar correndo a mais? Por que eu estava fazendo isso? Por quê? Sabe por quê? Porque era difícil. Porque me desafiava. Porque eu gosto da dificuldade. Eu gosto de algo que me desafia. Eu gosto de tipo assim, cara, isso aqui dá foda, isso aqui é foda, ninguém consegue fazer isso daqui. E porque, assim, pouquíssimas pessoas conseguiriam fazer o que eu tava fazendo pra pegar essas listas. Eu tava na adrenalina de tipo, caralho, isso aqui é muito foda, olha só, achei uma falha no mercado e pá. E é isso, mas aí eu tava deixando de lado um negócio que é um objetivo, é uma prioridade, é uma necessidade, entende? E isso agora, né, vai ser corrigido ao longo dessa semana, né? Então agora, essa é uma das principais lições desse vídeo. Então, é o que eu mais queria falar aqui pra vocês, porque esse foi um erro, né? Foi um erro, foi uma falha que eu quero compartilhar aqui para que vocês tenham isso como uma lição e não repitam isso. Ou, pelo menos, que quando vocês se perceberem fazendo, seja aberto, então, os seus olhos para a não produção disso. Você precisa sempre ter muito claro para onde você quer ir e o que você está fazendo para chegar lá. Você precisa ter clareza de destino, de objetivo, de caminho, para que você consiga conquistar aquilo que você quer, né? E essa clareza, ela só vai vir através de um processo reflexivo, interno, no qual você se percebe, né, em relação àquilo que está sendo feito. Né? No qual você medita de dentro para fora e percebe, cara, o que eu estou fazendo e isso que eu estou fazendo está me levando para onde? Para onde é que isso daqui está me direcionando? É para onde os meus objetivos estão sendo traçados? É para onde eu desenho o meu objetivo ou não? Se não for, cara, dobra e passa pro próximo. Sai. Faz o L. Foda-se. Você vai delegar, você vai parar de fazer, você vai enxergar essa necessidade ou não de produção. É simples, boy. É muito simples. E é isso que eu tô fazendo agora, né? É isso que eu vou começar a fazer hoje e vou repetir ao longo de toda essa trajetória. Então, esse foi um dos meus erros. É algo que agora vai ser acertado. Isso não significa, eu preciso que vocês entendam isso daqui, né? Isso não significa que eu não vou estar, que eu vou estar, deixando a agência lá fora. Mas é eu saber no que eu tenho que focar para fazer a agência melhorar, para fazer as coisas darem mais certo. Entendeu? É mais nesse tipo de sentido. É tipo, onde é que eu devo focar aqui? Por exemplo, eu sei que esse vídeo, né? Essa série de vídeos de Building Public, ela é mais voltada ao TikTok Shop. Mas deixa eu falar um pouco da agência também. Porque senão parece que eu só tô, abandonando ela. E não é isso. Eu só quero focar naquilo que vai trazer resultado. Que foi em trazer leads, angariar parcerias, fechar novos contratos, organizar oferta, definir público-alvo, definir prospecting, né? Prospecting de coding call para SDR. Né? Foi também agora a definição de um vídeo de vendas produzido em massa para todas as nossas bases de leads, os nossos 2.500 leads, que eu chamo de leads originais. A gente vai mandar para todos aqueles, exceto, né, os outros leads lá de grupo e tal, a gente precisa de uma abordagem diferenciada neles. Então todo lead que eu sei que ele é brasileiro, cara, ele vai receber um vídeo. Ele vai receber uma copy de vídeo que eu vou fazer. Então vou organizar, vou fazer um vídeo legal, vou fazer uma produção, um roteiro, uma copy e a gente vai prospectar eles. E eles vão fechar comigo. Vão fechar pra caralho. Né? Cara, vai ser uma ação bizarra. E eu não vou gastar R$1 com essa porra. Por quê? Porque você tem que saber jogar, entendeu? Você tem que... Tem que saber jogar, pai. Isso é muito legal, entendeu?
Então, assim, é aí onde devia estar o meu foco. Meu foco devia estar nisso. E foi onde eu foquei também, né? Eu não fiz isso, tipo, do nada. O que eu mais fiquei frustrado não, frustrado é uma palavra forte. O que eu mais fiquei reflexivo, né? Que houve essa percepção de erro, foi em focar em desafios que não haviam necessidade de serem feitos, entende? Pô, por que eu tava me desafiando a conseguir 500 leads? Por que eu tava querendo fazer isso, entende? É isso, que não havia essa necessidade. Então, você precisa saber se você tá focando em algo que traz frutos para sua vida ou que você só gosta da adrenalina, você só gosta desse desafio, entende? E cara, isso daqui não é a primeira vez que eu tô ouvindo isso, só que é diferente. Essa é a primeira vez que eu tô falando isso pra mim. Já me falaram isso, já me ensinaram isso. No ano passado, quando eu estava trabalhando na maior operação, não vou falar tanto, mas na maior operação BR, aqui, o tal de lançamentos do Brasil, cara, chegaram pra mim e falaram, pô, tu fica aqui até de madrugada? Eu fico, é muito legal, é gostoso, mas e de manhã tu faz o quê? Eu fico trabalhando também. Peraí, você tem tanto trabalho assim que você tem que trabalhar de manhã, de madrugada? Aí veio tipo, pô, não. Então por que você fica aqui de madrugada? Você pegou, né? Você entendeu. Eu ficava de madrugada porque eu gostava da adrenalina de fazer as coisas de noite, de fazer as coisas, tipo, pô, eu virei a noite pra fazer isso. Aí falaram, ó, para de fazer isso, cara, isso prejudica a tua saúde. Diminui nisso. Cara, eu parei. É isso. Eu ouvi o conselho. Me falou, olha, você tá fazendo isso aqui. Pô, verdade, tô errado. Vou arrumar. Arrumei. Consertei, parei. E fui fazer. E comecei a fazer de outras coisas. E sobrou até mais tempo. O trabalho ficou mais fácil. Porque aí o que eu fazia? Eu chegava 7, 8 horas da manhã, trabalhava, fazia um bloco de trabalho até 12, saía às 12, ia pra academia, puxava um ferro, almoçava, aí eu voltava 1h30, 2, né? Tipo assim, 13h30, 14, eu voltava, ficava até as 20, 19, e é isso aí, acabava o trabalho. Às vezes 18 eu já tinha acabado tudo que eu tinha pra fazer no dia, já tinha adiantado o trabalho da semana que vem, irmão, eu já tinha adiantado o trabalho da próxima semana. Tipo assim, sexta-feira eu já tava com o trabalho da segunda, da terça e da quarta pronto. Você tem noção do que é isso? De você definir blocos de trabalhos profundos, focado, intenso, que você adianta uma semana de trabalho? Sabe o que é isso? É você ter o foco, você ter o tempo, você ter a noção de onde você está direcionando a sua energia. Porque eu tenho certeza que se eu hoje botasse e falasse, não, eu vou trancar a minha agenda, eu vou focar durante 4 horas nesse projeto, durante 4 horas nesse projeto, durante 6 horas nesse projeto. Né? Porque eu tenho, algumas pessoas não têm, mas eu tenho essa capacidade de foco intensa, de 8 horas de foco único. Eu consigo, tipo, ficar 8 horas sem fazer porra nenhuma, só trabalhando. Ai, mas saúde, mas não sei o que, foda-se, irmão, eu consigo. E aí eu faço isso. Cara, é bizarro o seu nível de produtividade, de poder de ação, de intenção, de desenvolvimento, de capacidade, ele aumenta muito. E foi o que eu fiz lá. E vai ser o que eu vou fazer agora de novo. Eu vou ficar tomando cuidado aqui para não queimar o ovo. Tomando cuidado para não queimar o ovo. Ai, cozinhei pelado. Eu vou agora pegar e vou separar certinho. Pô, X horário, não, fica quieto. X horário eu vou pra academia. E é o que eu já tô fazendo. O que eu não tava fazendo é fechar a minha agenda para só olhar para uma coisa. Né? Que foi algo que eu fiz no passado que me ajudou muito, mas que por algum motivo eu parei. Né?
E aqui a gente entra, e agora eu vou voltar a fazer isso, e pronto. Aqui agora a gente entra num ponto que é um problema meu, é um problema, eu não sei se essa porra é um problema psicológico, eu não faço ideia. Quem procura problema acha, eu não quero procurar problema nenhum, boy. Cadê? Eu preciso cortar o pão, pera aí, aqui. Cara, eu esqueço. Tipo assim, eu esqueço das coisas. Mas eu não esqueço das coisas de uma forma normal. Eu percebo que vai ser complicado falar sobre isso aqui. Porque algumas pessoas não vão me entender e talvez eu não consiga explicar direito. Mas tenta se esforçar um pouco para entender o que eu vou falar. Porque é confuso até para mim. Beleza? Tenta entender. Eu esqueço de algumas coisas ao mesmo tempo que eu me mantenho obsessivo por elas. Já deu pra ver aqui a ambiguidade, já deu pra ver a dicotomia das coisas. Pô, como é que você esquece e você se mantém obsessivo, né? Inclusive, teve uma vez que eu falei que eu tinha obsessão, aí a filha da puta falou que não tinha. Eu falei, porra, claro que eu tenho. Você que não tem, você não me conhece. Relaxa, só tô brigando comigo mesmo. Cara, por que eu lembrei disso, tá ligado? O bagulho aconteceu há tantos anos atrás. Eu tava lá falando, pô, que eu tenho alguns blocos de obsessão, que eu paro de fazer várias coisas, blá, blá, blá. Aí, a pessoa, tipo... Não, você não tem, não. Você aprendeu obsessão pela palavra errada. Aí eu fiquei... Meu irmão, tu tá me conhecendo agora? Ah, deixa pra... Eu tô me sentindo coringa. Tá, deixa eu voltar pro foco aqui. Ao mesmo tempo que eu me esquecia de algumas coisas, eu me mantinha obsessivo por elas. Então, uma coisa que aconteceu, e que vocês já sabem, né, porque eu tô documentando tudo aqui, eu peguei, desenhei lá todo o meu quadro, né, dos sonhos e tal. Eu sei que, porra, isso é meio é muito papo de coach, é meio clichê e tal, mas também um dos objetivos dessa série de vídeos é fazer as coisas óbvias que várias pessoas fazem, que dá certo e que você, por algum motivo, não faz. Então, um dos objetivos aqui também é fazer aquilo que é meio vergonha alheia, entende? Até de falar, mas que eu tô fazendo, porque sim, irmão. Porque se um cara... Isso aqui é real. Se um cara saiu da favela do Rio de Janeiro, sem pai, criado pela avó, porque estava sem mãe, e se tornou um dos caras mais conhecidos do marketing digital hoje, multimilionário, construindo uma empresa bilionária, conseguiu fazendo exatamente essas coisas, por que eu irei, com a arrogância que existe dentro de mim, falar que não farei, pois é clichê? Eu vou fazer. Foda-se. Se é clichê, foda-se. Se dá vergonha, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer os quadros dos sonhos. Comecei a imaginar, comecei a... Pô, não, peraí, eu vou querer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Comecei a fazer essas coisas. Vamos ver no que vai dar. E eu acredito que vai dar certo. Porque se essas pessoas conseguiram, por que eu não vou conseguir? Claro que eu consigo. Tá, voltando. E aí eu desenhei meu quadro dos sonhos, coloquei lá meus objetivos, tudo bonitinho, tava tudo, pô, legal, isso daqui, bonito, massa. Você vai ver isso daí no episódio 1. No episódio 0 eu falo sobre esse grande estalo. No episódio 1 eu falo sobre essa produção mais intensa. E no episódio 2 eu entro um pouco mais a fundo sobre o porquê de fazer essas coisas, né? Sobre uma investigação mais profunda por trás dos motivos disso, né? O que causa isso, né? Você vai ver tudo isso nesses episódios. Só que o que aconteceu? Eu comecei a esquecer, entende? Então eu desenhei os meus objetivos bem legais, coloquei lá tudo de uma maneira que eu olhasse e falasse, pô, é isso daqui que eu quero, é esse daqui o meu objetivo, maneiro, vou trabalhar, vou lutar.
Mas ao mesmo tempo que eu estava essa semana, isso aconteceu tudo essa semana. Tudo essa semana. Então essa semana eu estava lá, trabalhando, focado, fazendo tudo isso. E aí chegou uma hora que eu fiquei tipo... Ah, foda-se, não vou mais fazer isso aqui. Ah, não sei o que, tal. Tipo, eu tava meio que discutindo por não querer fazer algo, né? Tipo, não tem por que eu fazer isso daqui. E aí eu esqueci um dos objetivos. Né? Eu esqueci que o objetivo é realmente fazer aquilo que você desdém por uma crença de superioridade, quem sabe? Desdém por uma percepção limitada de tua própria capacidade de raciocínio em relação àquilo que as pessoas podem conquistar e você não. E aí você acaba desdenhando, você acaba criticando o mensageiro para anular a mensagem, você acaba criticando a própria mensagem sem ter consciência sobre ela, né? E aí eu não tô falando que eu estava criticando a mensagem, blá 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 blá, só tô falando que foda-se, depois você entende aí, volta o vídeo e você vai entender. O ponto é, eu percebia que eu tava esquecendo o motivo de eu estar fazendo essas coisas e isso estava me atrapalhando em fazer, né? Então, por muitas vezes eu tava trabalhando, eu falei, caralho, mano, foda-se, vou virar madrugada. E aí eu começava a virar na madrugada, pera, não posso. Ai, caralho, me queimei aqui. Inclusive eu queimei meu dedo, cara, não vai dar pra ver, ó. Porque minha mão inteira tá vermelha, mas eu queimei meu dedo anteontem. Queimei no vapor da panela de pressão. Bizarro, né? Doideira, doeu pra caralho. E aí eu percebia que eu tava querendo virar madrugada pra trabalhar, mas eu não podia. Eu tinha que dormir bem, acordar cedo. Aí de repente eu falava, cara, foda-se, vou acabar com tudo, vou começar esse novo projeto. Opa. Não vai não, você não pode. Você tem que focar. Aí eu, caraca, não, é verdade, eu tenho que focar nisso aqui. Tipo assim, eu esquecia de grandes desejos. Hoje eu acordei e eu percebi, né? Eu sempre quando eu acordo e eu tenho um tempo mais, eu fico num processo meditativo interno, refletindo sobre as minhas decisões, sobre o meu dia, sobre o que será feito, sobre o que fora feito ao longo da semana. Não, sobre o que fora feito na semana. Porque aí foi o anterior. Fora é uma palavra engraçada. Tipo assim, fora é aquilo que foi antes do tempo dito. Entende? Então você tem um tempo. Se você quer falar, poxa, essa semana eu fiz isso, mas aqui você está querendo falar de uma coisa que você fez antes, você fala fora. Então, ao longo dessa semana, fora feito foda-se, eu não sou professor de gramática. Eu entendo na minha cabeça, mas eu acho que eu não sei explicar, não. E aí, boy, eu comecei a perceber que eu estava esquecendo. E aí vem um outro reforço, que agora eu vou fazer, e eu tenho vergonha disso, mas eu vou fazer, que é, basicamente, tentar deixar mais tangível o objetivo, né? A causa pela qual está sendo lutada. Então eu quero ver se eu não sei se eu imprimo, se eu deixo na capa de fundo do celular, se eu deixo em uma mensagem automática, se eu deixo atrás da minha tela do computador. Eu tô falando ainda, mas fica vendo aí. Eu não sei ainda onde eu vou deixar isso, mas eu quero encontrar uma forma de deixar mais visível. Eu não quero deixar tão latente, né? Eu não quero deixar essas coisas latentes. Eu quero deixar à mostra. Eu quero que possa ser visto, para que eu não possa esquecer. Então, eu percebi que essa foi uma falha minha ao longo da semana também, que é esquecer. Esquecer. E agora, o que eu vou fazer para que eu não me esqueça? Eu vou tangibilizar isso. Eu vou tangibilizar essa causa. Eu vou tangibilizar esse desejo. Eu vou procurar uma forma de deixar tudo isso tangível. E aí eu vou fazer isso.
vou deixar isso visível, vou deixar isso à mostra, vou fazer de uma forma que eu não possa novamente esquecer do porquê que eu estou lutando. Beleza? Mas, ao mesmo tempo, só reforçando, né? Porque eu sei que é um assunto um pouco confuso, ou talvez seja confuso só pra mim, mas não é como se eu esquecesse e parasse de fazer, né? Eu continuo fazendo, eu continuo lutando, eu só esqueci o porquê que eu estava fazendo algo. Sabe, tipo, é como se você estivesse jogando e aí você começasse o jogo em prol de uma missão, né? Pô, você começou o jogo para você ir para lugar X, só que ao longo do caminho você fica curioso com outras coisas e quer ir para o lugar Y. E aí você fica um tempo no lugar Y, sem a necessidade. Então eu quero organizar esse tipo de raciocínio, de linha de pensamento, de ideia, de processo reflexivo mesmo, para que não possa ser esquecido. Bem, basicamente é isso. Eu terminei aqui o meu... Caralho, meu dedo... Ah, acho que agora dá pra ver o dedo queimado, ó. Tá vendo, ó, que ele tá vermelho? Acho que dá pra ver, ó. Tá mais vermelho que o normal, isso aqui, ó. Nossa, tá doendo pra cacete. Eu tive, na noite que eu queimei ele, eu dormi com o dedo dentro da água, tipo, de um copo d'água, porque eu tava morrendo de dor. Tava, tipo, nossa, ardendo muito. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu fico muito feliz. Inclusive, a academia tá legal. Foi completado hoje, né? 8 dias já de treino. Foi bem legal, foi bem interessante, tá sendo legal esse processo de treino. E eu tô gostando também de documentar, de deixar tudo aqui mais claro pra vocês. Caralho, ficou estouradão. De deixar tudo aqui bem claro. Olha que legal. Paisagenzinha massa. A geladeira. Eu queria ter feito um vídeo com a geladeira. Que eu comprei ela com copywriting, né? Aqui, ó. Trabalho de copy. Então o pessoal normalmente pega o primeiro grande trabalho de copy, a comissão e tal, os negócios assim, e compra uns bagulho muito supérfluos. Aí ele fala, olha só, comprei uma geladeira pra minha casa. Mas aí eu falei, pô, isso daqui vai ficar meio chato, né? Foda-se que você comprou tua geladeira, boy. Aí eu não fiz o vídeo. Mas eu sou bem orgulhoso dela. Que é muito bizarro, cara. Essa minha profissão, ela é muito louca. Tipo, é muito louca. Você escreve umas palavras no teu computador, né? Você escreve umas palavras de texto. Essas palavras de texto, elas são disseminadas. Elas atraem a atenção das pessoas e as pessoas compram. Através das coisas que você falou. Isso não é meio, caralho, bizarro? Tipo, nossa. Não sei, às vezes eu fico refletindo sobre isso. Quando uma pessoa mais velha pergunta sobre a minha profissão, eu falo, não, eu vendo através de textos na internet. Eu escrevo textos que vendem na internet. Às vezes eu falo que eu sou jornalista também. Às vezes eu falo que eu sou redator. É mais fácil. Mas é legal, uma profissão muito gostosa de fazer. Basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu conto com vocês no próximo episódio. Muito obrigado mesmo, de verdade. E tá sendo um prazer enorme documentar tudo isso aqui pra vocês. Ser o mais sincero possível. Eu não quero esconder nada difícil, de dificuldade desse processo. Eu quero ser claro e cristalino aqui com vocês. E eu agradeço de verdade por vocês estarem assistindo ou por esse conteúdo estar ficando aqui documentado. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau.